Pesquisas de Viktor Maximenkov, Deuses Brancos do Oriente Médio, dos Sumérios aos Citas e a Tartária, Deia, o retorno do quinto planeta e de seus satélites Fata e Lúcifer. Segundo a ciência moderna, a civilização suméria é uma das mais antigas da Terra. Há mais de 6.000 anos, na Mesopotâmia, surgiu a misteriosa civilização suméria, única e com todas as características de uma sociedade altamente desenvolvida. O objetivo deste artigo é apresentar aos leitores não apenas os próprios sumérios e outros deuses brancos do Oriente Médio, mas também, graças ao conhecimento deles, ampliar a base de dados do homem moderno. Não só sobre o passado da Terra, mas de todo o sistema solar, devolvendo ao lugar planetas e luas ausentes conhecidos pelos antigos. A decifração dos manuscritos sumérios causou choque nos pesquisadores. Para entender por que os textos da Suméria provocaram tal reação nos cientistas, basta mencionar as informações contidas nos textos sumérios e que já foram decifradas pela própria ciência. Os sumérios usavam um sistema de contagem ternário e a escrita por nós que só voltou a ser usada na criação dos computadores modernos, além dos números de Fibonacci e da proporção áurea. A primeira civilização suméria surgiu há pelo menos 445.000 anos. Segundo os próprios sumérios, mas a ciência não aceita isso. A civilização suméria possuía uma série de conhecimentos modernos nas áreas de química, fitoterapia, cosmogonia, astronomia e matemática moderna. Os sumérios tinham conhecimentos em engenharia genética, é descrita a criação de Adão. Os antigos possuíam uma estrutura estatal moderna, com júri popular, órgãos eletivos e outras características típicas da sociedade moderna. Textos sumérios trazem dados sobre a origem, evolução e estrutura do sistema solar, além de eventos de 4 bilhões de anos atrás. Na representação deles do sistema solar, que está na seção do Oriente Médio do Museu Estatal em Berlim, o Sol fica no centro do sistema, rodeado pelos planetas conhecidos. Na representação do sistema solar dos sumérios, há diferenças, sendo a principal delas um grande planeta desconhecido entre Marte e Júpiter, o 12º planeta segundo o sistema sumério. Até hoje, foram preservados belos exemplos da escultura suméria, criados no início do 3º milénio antes da nossa era. Elas nos ajudarão a ver os habitantes da antiga Suméria e seus deuses, que terão olhos azuis brilhantes e pele branca. Isso já não nos surpreende, pois já encontramos deuses assim em todo o mundo. Nos artigos Deuses Brancos da América há milhares de anos, pelo Link, óptica e telescópios há 5.300 anos. Vamos receitar óculos à ciência moderna para que veja o elefante como artefatos de óptica antiga preservados no mundo. Um tipo bastante comum de escultura na Suméria era o chamado adorante, uma estátua de uma pessoa orando com as mãos cruzadas sobre o peito, sentada ou em pé. Essas estátuas mostram claramente as características da escultura suméria, dos habitantes da Suméria e de seus deuses. A córnea dos olhos é feita de concha marinha, a íris de lápis lazuli ou resina e a cavidade ocular é coberta com breu. Assim surge o efeito de olhos grandes e saltados, suplicantes e assustadores pela falta de pálpebras. Assim, o rosto ganha uma expressão séria, severa e um pouco rígida. As características étnicas raramente se distinguem pelas formas das estátuas e pelos seus olhos. Cabeça de governante sumério de 4.000 anos, Museu de Chicago. Mulher suméria de 5.000 anos, Museu da Filadélfia, Estados Unidos da América. Deusa suméria de Sharnaiden, Templo de Shar em Mari, Síria, de 4.800 anos atrás. Outra imagem da deusa de Shar, busto de um homem de 5.000 anos atrás. Encontrado no Iraque, Tel Agrab. Estatuetas do Iêmen, rei de Palmira. Lembro a opinião da ciência oficial, que considera os citas como um ramo dos antigos povos iranianos que vieram de algum lugar para as estepes ao norte do Irã, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Sempre vemos citas, sumérios, turanianos, iranianos e persas retratados com cabelos escuros e traços não europeus, mas vamos analisar como eram realmente os antigos persas.
Em Minas do Irã foi encontrada a múmia de um antigo persa e já foram encontradas cerca de uma dezena dessas múmias. Os dados exatos não querem divulgar porque há pressão e chantagem em relação aos artefatos encontrados, pessoas interessadas e ocultação e silenciamento dos fatos. Recentemente encontraram túmulos de múmias de reis persas no Irã, mas isso não causou grande impacto. A existência dessas múmias não nos surpreende tanto. Afinal, nós já estudamos inscrições russas daquela região antes. Inscrição russa em um relógio de sol da Égira na Bateia, na Arábia Saudita, com pelo menos 2500 anos. Imagem de um persa nos azulejos do Palácio Persa em Susa, Elam. Tipo clássico de europeu esguio com traços faciais regulares, barba mostrada como clara, tipo racial do persa nos azulejos do palácio em Susa. O persa tem cabelo louro e olhos azuis, representação helenística do persa. Imagem de um persa no sarcófago de Alexandre o Macedônio. O cabelo está pintado de cor clara. Alexandre o Grande derrota o persa. Imagem no sarcófago. É relevante que os macedônios não distinguiam raça entre eles e os persas. Imagem neopersa de um rei, protótipo da aparência dos reis europeus medievais. O cabelo é artificialmente encaracolado, de acordo com a moda real da época. A tradição bíblica que mostra o Sita como o filho mais velho do Cimeriano e este como o primogênito de Jafé, o Ariana, está absolutamente correta. Nossos antepassados chamavam Marte de terra de Áries. Será que é daí que surgem os arianos? Cita Cimeriano em um vaso grego do século VII a.C. e cita do século V a.C. com um escudo. Preste atenção no chapéu, que pode ser encontrado em todo o mundo. Sugiro que passemos a chamar esse chapéu Cita Tártaro de russo. Para as pessoas interessadas, recomendo muito prestar atenção aos que usaram esse chapéu na história, pois todos esses citas, tártaros e russos, são unidos não só pelas roupas, símbolos e genética em comum, mas na essência, por diferentes. Para os historiadores, todos compartilham a mesma tradição cultural que exaltam, inclusive eu. Mas se esses eram nossos antepassados, então eles também deveriam carregar uma tradição simbólica que os acompanharia em sua vida cotidiana. Vamos analisar os símbolos comuns do Oriente Médio, desde os sumérios até os persas e citas. Aqui estão cerâmicas desse tipo encontradas nesta região, ainda antes dos sumérios, cerâmica da cultura dos assassinos de Kei. Entre 4500 e 5500 a.C., os nativos da Mesopotâmia foram deslocados pelos sumérios, vindos de regiões montanhosas. Suásticas como essas são vistas em todo o mundo. O artefato de cerâmica com peixinhos nos interessa especialmente, pois traz um ornamento feito em meandro, que já vimos na pulseira de Mezin, descrita no artigo do link. No território do Império Russo, em 1908 foi encontrado um calendário de 20.000 anos de idade que unifica e explica muitos sistemas de calendário que mais tarde se espalharam por toda a Terra. Agora vamos olhar para a imagem da pinha. A glândula pineal aparece frequentemente entre os sumérios e outros povos como Roma, Egito, Grécia, Mesopotâmia e Índia. O grifo é um símbolo que era amplamente difundido até o século XVII, inclusive na própria Tartária, Grécia, Egito, Etrúria, Índia, Assíria, China. A bandeira da Tartária, China-Tartária. Ouro cita, estilo animal nas decorações dos templos. Preste atenção às numerosas imagens de grifos. Uma única escrita secreta da classe guerreira do passado, cujos fragmentos o homem moderno conhece como escrita árabe, o que indica diretamente a escrita por nós dos antigos, era anteriormente difundida por toda a Terra. Para representar o sistema ternário, é muito conveniente usar a escrita por nós, que em sua essência é um código ternário, semelhante aos computadores modernos. Isso reflete a estrutura da natureza sobre a qual todo volume se baseia. Você pode conhecer mais detalhadamente a escrita por nós no artigo anterior, escrita por nós dos eslavos, sobre a escrita de toda a Terra, através do link. Também gostaria de lembrar aos leitores sobre a lenda da Torre de Babel, que nos dá uma dica de que no passado havia não apenas um sistema único de escrita na Terra, mas também uma língua única, como é dito claramente lá.
Mapa linguístico da Ásia. Em 1730, no território da Sibéria, existia sua própria escrita, a escrita Avesti, exposição de achados das escavações em Arcaim, cultura Andronovo de 5.000 anos, Museu de Arcaim, fragmento de uma tábua com a mesma escrita, o que indica sua antiga continuidade na Sibéria. Escritos siberianos no rio Pishma, perto de Tobolsk. Da cultura védica dos citas siberianos, que mais tarde seria destruída em toda parte e chamada de pagã, originaram-se também sistemas religiosos do mundo antigo, como o zoroastrismo. Aqui está uma das primeiras imagens de Zaratustra, usando um chapéu que pode ser chamado cita, tártaro ou russo. E é aqui que começa. O mais interessante entre nossos ancestrais é que, se a fala era a mesma, a escrita era diferente. Os sacerdotes tinham sua própria escrita. A escrita sacerdotal, a Bukvitsa Sagrada Russa, uma matriz de 7x7. Os comerciantes usavam outra escrita, a Glagolitsa Lititsa. Os trabalhadores comuns no dia a dia usavam uma escrita mais simples e assim por diante. E os guerreiros tinham sua própria escrita. Essa escrita dos guerreiros serviu de protótipo para a Sogdiana, Avéstica e árabe. Por isso, até a era dos Romanov, armamentos e armaduras dos czares russos traziam inscrições em árabe. Esse legado guerreiro dos citas foi rigidamente preservado. A réplica das antigas armas russas expostas nos museus está frequentemente coberta de inscrições em árabe, com a escrita árabe. No capacete de Ivan, o Terrível, está escrito Alá Maomé, e logo abaixo há uma inscrição em russo, capacete do príncipe Ivan Vassilievich, grande príncipe, filho de Vassili Ivanovich, soberano de toda a Rússia, autocrata e capacete. Aqui não é uma saudação. O capacete de Alexander Nevsky reúne citações do Alcorão e continua as tradições guerreiras dos citas da Sibéria. Foi criado pelo armeiro russo Nikita Davidov. Para quem se interessa, recomendo muito ler os livros de Vashkevich, como Linguagens Sistêmicas do Cérebro, Abracadabras e outros. Ele expõe claramente todos os conceitos semânticos do árabe a partir do russo e explica por que isso ocorre. A questão é que a pessoa recebe a informação da esquerda para a direita da fonte divina, símbolo A, e compreende a informação da direita para a esquerda, símbolo IA. Por isso, nossos antepassados escreviam e liam anteriormente em todas as direções e em volume, usando a escrita de nós. Aqui estão exemplos. Corão lido ao contrário. Narok, um conjunto de regras e leis, em termos modernos, uma aliança. Historiadores modernos tentam nos convencer de que os árabes medievais literalmente inundaram a Rússia com suas armas, que os guerreiros russos usavam com orgulho. Sem entender o significado das complexas inscrições árabes em seus escudos, armaduras e espadas. Iam para a batalha e morriam sob algumas supostas fórmulas religiosas e orações completamente estranhas e incompreensíveis para eles, um quadro totalmente absurdo. Os guerreiros russos daquela época entendiam perfeitamente o que estava escrito em suas armas. Porque na Rússia, até meados do século XVII, estavam em uso vários alfabetos e idiomas, inclusive o que hoje é considerado árabe. A chegada do patriarca de Antioquia, Macário, à Rússia em meados do século XVII para arrecadar doações e para o julgamento do patriarca Nikon. Uma caligrafia árabe típica, um exemplo da interligação entre o sânscrito, as palavras russas e árabes. Em Ugun, Ogun, Ogni, no geral soa mais ou menos igual. Até recentemente, pelos padrões modernos, na Rússia da Horda usava-se não só a escrita eslava, mas também a árabe. Os russos, até o final do século, dominavam bem o idioma turco no dia a dia, ou seja, o turco ainda era a segunda língua falada na Rússia. Até que os Romanov, que chegaram ao poder em 1613, começaram a impor o mito da invasão tártaro-mongol na Rússia e o desprezo por tudo que era tártaro. Lembro que a pátria original, o berço de muitos povos, foi a Sibéria, o que decorre logicamente da experiência de envolver paleoclimatologia, paleogeografia, paleoepigrafia e assim por diante na questão em estudo. Foi justamente da Sibéria que se deu a migração dos eslavoários por todo o mundo. Nossos antepassados ativamente introduziam as tribos nômades de pessoas ao redor do mundo à agricultura e aos ofícios, vivendo lado a lado com elas. Em determinado momento, isso levou a um aumento explosivo no número deles e depois à agressividade.
Por isso, foi criada a faixa do Grande Turã, que se estendia desde as atuais ilhas japonesas ao longo da Muralha da China até Tian Shan e o Cáucaso, e depois as Muralhas da Serpente, chegando até as Ilhas Britânicas. Dessa forma, nossos antepassados delimitaram a área de sua ocupação da área de ocupação de outros povos. Desde a época do Grande Turã, a simbologia guerreira cita foi sendo incorporada às armas e uniformes, e esses antigos símbolos hoje são usados por vários países. A escrita cosaca em 3 alfabetos, com setas indicando o atavismo sogdiano árabe, destaca: cossacos, boiardos, adversários, rezem pelo czar, boiardos, cuidado, temam, cossacos, ilegalidade, governantes, cossacos, não se dividam nem se dispersem, sigam as leis e meus mandamentos. Exemplo de Polustav, escrita cursiva e viaz, Saltério de Buslaev, 1470 a 1490, atavismos da escrita antiga do acadiano, da caligrafia árabe em manuscrito russo do século XV. Destacado: os cossacos doam 1/3 de seus ganhos para o tesouro. O exército professor coloca no círculo para ensinar meninos e meninas a ler e escrever, o círculo contém a escola e o professor arma o exército. Como vemos, os bárbaros selvagens tinham escrita, escolas e professores. E foi justamente o cossaco que preservou esse modo de vida dos citas quase até os nossos dias, porém, em 100 anos, isso foi deliberada e cuidadosamente esquecido. Como dizem, nos fizeram esquecer e os citas voltaram a ser um povo misterioso e desaparecido. Confira o que diz o livro Citas, Construtores das Pirâmides das Estepes. Tamara Til Bot Reis, nascida em 1904 e falecida em 1993 de nascimento a Belson, emigrou da Rússia em 1917. Os citas desapareceram das páginas da história tão repentinamente quanto apareceram, como se tivessem caído em um poço profundo e, embora eles mesmos tenham desaparecido, agitaram as águas da história. As ondas se espalharam por quase toda a Europa e não é de se surpreender que a maior influência tenha sido na Rússia, onde suas linhas suaves e fluidas são perceptíveis até hoje. A região do Amudária e o distrito autônomo de Khanty-Mansisk. Entre os principais símbolos militares dos citas estavam também o falcão, o leopardo alado, o grifo, serpentes, o sol e, em seu lugar, a cruz e o crescente, que mais tarde foi adotado pelos países muçulmanos. O estandarte pessoal de Bogdan Khmelnytsky à direita, recentemente restaurado. Os cossacos respeitavam seus antigos símbolos. Preste atenção não só ao símbolo do crescente, mas também à chamada escrita árabe nos estandartes dos cossacos. Vamos nos aprofundar no símbolo do crescente. Como entre os sumérios foram encontrados e decifrados dados sobre eventos do passado que aconteceram há centenas de milhares de anos, podemos supor que o símbolo do crescente. Esta é a primeira lua da Terra, Lelia, que pereceu em uma catástrofe junto com Daria, 111 mil anos atrás. De acordo com as informações descritas nos Vedas, a deusa Astarta Shumer está guardada no Museu do Louvre, com a imagem da lua Lélia em sua cabeça, pele branca e olhos azuis. É assim que os deuses se parecem para os sumérios. Como confirmação disso, pode-se citar que os próprios sumérios tinham uma semana de 7 dias. É essa mesma semana que usamos hoje, assim como a contagem em 60. O sistema de contagem do tempo das divindades, em ordem de importância: divindade, planeta, dia da semana. 1. Shamash. 1. Sol. 1. Domingo. 2. Sim. Lua. Segunda-feira. 3. Nergal. Marte. Terça-feira. 4. Nabu. Mercúrio. Quarta-feira. 5. Marduk. Júpiter. Quinta-feira. 6. Ishtar, Vênus, sexta-feira, e o 7º, Ninib, Saturno, sábado. É justamente Júpiter, também chamado de Marduk, que era considerado majestoso, assim como esse planeta, o maior do sistema solar, já que na própria Suméria há inúmeras imagens mostrando outra lua da Terra, Lélia, com um período de rotação de 7 dias em praticamente todas as representações. É preciso entender que pedra, alatir e a estrela de 8 pontas simbolizam o Sol. 4 feriados masculinos e 4 femininos no ano. Em vários artigos chamei repetidamente sua atenção para esse símbolo. O crescente e os 7 pontos ao lado dele representam a primeira lua da Terra, Leli, e seu ciclo de 7 dias. Na imagem, a criatura está representada em estilo animal, como no Egito. A lua crescente, 4 raios e 4 ondas, ou um disco cheio acima do crescente. Sobre o crescente de Leli não ser a lua da Terra.
O mês com um ciclo de 28 dias é indicado pelo fato de que nas imagens eles estão todos presentes juntos. Na forma do Sol mais visível da Terra, uma estrela com 8 raios, a Lua com um ciclo de 28 dias, 4 raios e 4 ondas e a Lua Lely em forma de crescente com 7 pontos ao lado. Esta imagem mostra claramente o conhecimento dos sumérios. Nela vemos o Sol como um círculo com 8 raios, principais feriados da Lua, Terra, Lely e do mês. Depois vem Marte, seguido pelo cinturão de asteroides, onde deveria estar o quinto planeta, mas só há fragmentos e luas, Lúcifer, e depois Júpiter e Saturno com seus anéis. Isso é impossível de ver sem telescópio. Se podemos considerar a imagem das pessoas como planetas, é uma questão em aberto, mas se for assim, aqui estão representados todos os planetas conhecidos atualmente. Se a primeira pessoa é Mercúrio, a segunda é Vênus no final da imagem, então a terceira pessoa é Urano e a quarta pessoa é Netuno. Compare isso com a imagem atual da Wikipédia. Mas os sumérios também tinham óptica avançada, sobre a qual escrevi no meu artigo no link Óptica e Telescópio há 5.400 anos. Eu já analisei imagens semelhantes de objetos celestes várias vezes em meus artigos anteriores no link da Lani. A segunda lua da Terra, Fata, o retorno do abismo do mar e a escuridão de milénios são mais uma tradição sacerdotal unificada dos ancestrais, desde o Paleolítico, há 24.000 anos, até os dias de hoje. Ou para onde foi a segunda lua, Fata? A seguir revelaremos os segredos dos discos de Mali e do disco de Fish, com 3.900 anos. Além disso, o conhecimento dos sumérios e as descobertas dos cientistas modernos nos permitem lembrar do quinto planeta do Sistema Solar. As leis astronómicas modernas confirmam que entre Marte e Júpiter deveria haver um planeta 2 vezes maior que a Terra. Esse planeta misterioso era chamado Nibiru pelos sumérios, que significa planeta cruzador, em referência à sua órbita. Uma elipse fortemente alongada cruza o Sistema Solar a cada 3.600 anos. A próxima passagem de Nibiru pelo Sistema Solar é esperada entre os anos de 2100 e 2158. E das crônicas sumérias aprendemos que o planeta Nibiru era habitado por seres conscientes chamados Anunnaki, cuja expectativa de vida era de 360.000 anos terrestres. Eles eram verdadeiros gigantes. As mulheres tinham entre 3 e 3,7 metros de altura, enquanto os homens variavam de 4 a 5 metros. E encontramos vestígios de pessoas tão grandes em todo o mundo. Também vemos isso em pinturas da Idade Média e em muitos outros lugares nos Vedas da Terra. O quinto planeta do Sistema Solar tem um nome e possui 2 satélites, Fata e Lúcifer, de acordo com as mesmas fontes. O satélite Lúcifer é a estrela da manhã. A tradução antiga do nome foi destruída durante a Guerra Galáctica do passado. E eu mesmo assim mudei meu lugar na trajetória de movimento, ou como alternativa, a dimensão, o espaço onde estou localizada. Onde ela está, a questão permanece. Fata, o segundo satélite de Dei, foi levado à órbita da Terra pelos antigos por ser habitado e ter 50 mares. Dei, chamado Fata, foi movido pelos antigos para a órbita da Terra, pois era habitado e tinha 50 mares em sua superfície. Até recentemente, isso era apenas uma lenda do passado. Minhas pesquisas identificaram pela órbita da Terra antediluviana a segunda lua, Fata, com rotação de 13 dias e registros sobre ela em calendários antigos de todo o mundo, da América à Sibéria. Em meus artigos Otlani, a segunda lua da Terra Fata, Retorno do abismo, dos mares e das trevas dos milênios, a única tradição sacerdotal de nossos ancestrais do Paleolítico até hoje e para onde foi a segunda lua Fata, astrônomos modernos descobriram e estudaram um conjunto de fragmentos de algum corpo celeste que possuem uma órbita comum, correspondente à órbita de um quinto planeta desconhecido do Sistema Solar, Dei ou Nibiru, segundo traduções modernas do Sumério. O único problema para a ciência foi que todos os fragmentos do cinturão de asteroides, localizado logo após a órbita de Marte, ao serem reunidos em um único objeto, seriam menores em tamanho do que a nossa atual Lua da Terra. Para a ciência, a Lua é um problema para se compreender. Para nós, isso é mais uma confirmação da antiga lenda sobre o satélite perdido, Lúcifer. Então já podemos dizer com segurança que encontramos 2 satélites do quinto planeta e o próprio planeta em tempos antigos, Lúcifer. Seus fragmentos formam o cinturão de asteroides no lugar do quinto planeta. Fata foi movida para a órbita da Terra e destruída em uma guerra com Atlânia. Seus fragmentos estão espalhados por toda a Terra e informações sobre sua existência foram preservadas em todos os calendários antigos com mais de 3.025 anos.
Descobertas ainda mais interessantes foram as informações dos sumérios sobre experimentos genéticos e todo o processo de criação do homem, ou o processo de mistura de componentes divinos e terrestres. O processo de fertilização em tubo de ensaio é descrito em detalhes em tábuas de argila e representado em selos cilíndricos das crônicas sumérias. Essas informações impressionaram os geneticistas modernos. A antiga Torá, a Bíblia hebraica que surgiu nas ruínas da Suméria, atribuía o ato da criação do homem a Elohim, cuja pronúncia é muito parecida com a palavra Alá. Esse termo é dado no plural e deveria ser traduzido como deuses. Bem, o objetivo da criação do homem está definido de forma muito precisa. Não havia homem para cultivar a terra. Foi basicamente para isso que o homem foi criado. Quais povos pertencem a ele hoje? Isso precisa ser analisado. Quero destacar que, segundo a Bíblia, o homem foi criado no sexto dia a partir do carbono, sendo homem e mulher separados, Adão e sua companheira. Já no sétimo dia teria sido criado a partir de silício, argila e DNA dos deuses. Pegue qualquer livro de agricultura e você verá que a base de toda a vida na Terra é o carbono. Como esses deuses se pareciam? É uma questão à parte. Talvez como nas estatuetas encontradas no mesmo Oriente Médio, não me atrevo a afirmar. E então o principal cientista dos Anunnaki, Enki, decidiu criar Adamu. Essa palavra vem de Adomar, que significa terra e quer dizer terráqueo. Enki decidiu usar criaturas antropomórficas bípedes que já habitavam a Terra e aprimorá-las a ponto de entenderem ordens e conseguirem usar ferramentas. Eles entenderam que os hominídeos terrestres ainda não haviam passado pela evolução e decidiram acelerar esse processo. Na Torá, Enki é chamado de Naresh, que significa serpente, cobra, ou aquele que conhece segredos, mistérios, e o emblema do centro de culto de Enki eram duas serpentes entrelaçadas. Nesse símbolo pode-se ver um modelo da estrutura do DNA que Enki pode ter decifrado como resultado de pesquisas genéticas. Os planos de Enki incluíam o uso do DNA dos primatas e dos próprios Anunnaki para criar uma nova raça. Biorobôs, por quem não se sente pena, cumprem uma função interessante: mimetizar. Com quem vivem por perto, é com esses que os filhos das assistentes de Enki acabam se parecendo. Atraiu uma jovem bonita chamada Ninti, a senhora que dá a vida. Depois, esse nome foi trocado pelo pseudônimo Mami, origem da palavra universal mamãe. Nas crônicas é apresentada uma instrução dada por Ninti. Antes de tudo, todos os procedimentos devem ser feitos em condições totalmente estéreis. Os textos sumérios relatam que Ninti sempre lavava as mãos antes de trabalhar com argila. Como fica claro pelo texto, Enki usou, em seu trabalho, o óvulo de um macaco africano fêmea que vivia ao norte do Zimbábue. O óvulo devidamente formado foi então colocado no corpo da deusa, que concordou em se tornar Ninki. As crônicas mencionam a duração da gravidez, a cesariana e o nascimento do primeiro biorobô, Adão. A afirmação dos sumérios sobre a batalha celestial há 4 bilhões de anos também é, com grande probabilidade, confirmada pela ciência. Após a descoberta do fato de que Urano, Netuno e Plutão estão deitados de lado e que seus satélites estão em outro plano, ficou claro que colisões de corpos celestes mudaram a face do sistema solar. Isso indica que não eram satélites desses planetas antes da catástrofe, de onde vieram então. Os cientistas acreditam que eles se formaram a partir da ejeção de matéria do planeta Urano durante a colisão. Está claro que algum objeto de força destrutiva colidiu com esses planetas de tal forma que conseguiu girar seus eixos. Segundo os cálculos dos cientistas modernos, essa catástrofe, que os sumérios chamaram de Batalha Celestial, aconteceu há 4 bilhões de anos. Vale notar que, para os sumérios, a Batalha Celestial não se refere às famosas guerras estelares. Falamos sobre a colisão de corpos celestes massivos e outro cataclismo similar. Também vale notar que os sumérios descrevem com bastante precisão não só a aparência do sistema solar antes da Batalha Celestial, ou seja, há 4 bilhões de anos, mas também indicam as causas daquele período dramático. Os sumérios eram ótimos viajantes e exploradores, sendo atribuída a eles a invenção das primeiras embarcações do mundo. Em um dicionário de palavras sumérias, havia pelo menos 105 designações para diferentes tipos de embarcações, de acordo com seu tamanho, finalidade e tipo de carga. Em uma inscrição, fala-se sobre as possibilidades de reparo das embarcações e são listados os tipos de materiais que o governante local trazia para a construção do templo de seu deus, aproximadamente no ano 2200 a.C.
A variedade desses produtos é impressionante, incluindo ouro, prata, cobre, diorito, cornalina e cedro. Em alguns casos, esses materiais eram transportados por mais de milhares de milhas. Talvez algumas embarcações também tivessem funções de voo, pois os próprios textos falam sobre aparelhos voadores, sobre infraestrutura para sua manutenção e há muitas representações desses aparelhos voadores. As tabuletas mencionam que um dos governantes da Suméria, chamado Gudea, recebeu a visita de um deus em um tipo de pássaro feito de metal preto. O deus usava um capacete dourado, aparentemente um traje espacial, e ordenou que fosse construída um abrigo para sua ave voadora. Assim que a construção foi concluída, os outros deuses passaram a protegê-la e disseram às pessoas para se afastarem dela. Para evitar que pessoas fossem atingidas pelos jatos de fogo da ave de fogo ao iniciar ou terminar o voo. Diz-se que os sumérios lhes deram o nome de Muplus. Já abordamos informações sobre aeronaves e aeródromos antigos nos artigos Foi encontrado um aeródromo de civilizações antigas ou de extraterrestres. O aeródromo Yundum foi encontrado na Gâmbia, pequeno país africano. Exemplo, isso é um absurdo ou uma foto de OVNIs pelo mundo. Isso explicaria também vestígios sumérios na América antes de Colombo. Sobre essas descobertas já escrevi no artigo Deuses Brancos na América há milhares de anos. Todos os povos indígenas das Américas são originários da Sibéria. Compare você mesmo as imagens da América à esquerda e da Suméria à direita. A ciência afirma que foi na Suméria que surgiram pela primeira vez a cosmogonia e a cosmologia. Surgiu a primeira coletânea de provérbios e aforismos, pela primeira vez foram realizados debates literários, aqui apareceu o primeiro catálogo de livros. Começaram a circular os primeiros ciclos de prata em forma de lingotes. Pela primeira vez, começaram a ser introduzidos impostos. Foram aprovadas as primeiras leis e realizadas reformas sociais, surgiu a medicina e, pela primeira vez, foram feitas tentativas de alcançar paz e harmonia na sociedade. A civilização suméria foi destruída por invasores nômades semitas vindos do oeste. A Babilônia surgiu sobre os ombros da Suméria. A civilização assíria, aliás, é Deus vivendo na Terra, e Iri é o atual Irtish, onde está localizada Asgard, e Riscos. E essa cidade e a pirâmide nela já tem 110 mil anos. Nossos ancestrais se mudaram para lá após a destruição da primeira lua, da terra de Leli e a morte de Daária. Não foi esse o lugar. No Peru, os filhos do rei persa eram chamados de Dário, e o chapéu dele, aliás, é muito parecido com o chapéu russo dos citas tártaros, e o nome correto do império, chamado pelo nome de Peru, era até recentemente o Império Atamã. Mas quem são os atamãs no exército cosaco? Acho que não é necessário explicar.